A gente vai começar então a nossa primeira palestra de hoje, da manhã. Serão 3. E eu já quero chamar para o palco então o primeiro palestrante da manhã. Vem para cá, Matheus Prado. Não tem problema. Tudo bem? Já ligaram o microfone do Matheus? Opa, agora vai. Bom dia, pessoal, tudo bem? Matheus, deixa eu te apresentar. O Matheus, ele é líder de negócio, desenvolvimento de negócio da Adapta. A Adapta é a maior escola de capacitação e treinamento em inteligência artificial. Inclusive, eu aprendi inteligência artificial com a Adapta. E então, o Matheus não tinha como ser outra pessoa para fazer essa abertura aqui, Matheus, porque o Matheus tem a missão de falar sobre os princípios básicos, né, as regras básicas da inteligência artificial. O Matheus vai ser responsável por pavimentar todos os demais palestrantes, porque você vai colocar todo mundo na mesma página. Ó, inteligência artificial é isso aqui. A partir disso, a gente vai avançar aí. Pode ser isso, Matheus? Perfeito. Então, manda bala, meu querido. Um abraço, boa palestra. Que missão, hein, galera? Depois da introdução dessa fica complicado. Vou ter que superar as expectativas. Mas, como muito bem colocado aí pelo Everton, eu tenho uma missão muito importante aqui com vocês hoje, que é justamente entregar para vocês o mínimo que vocês precisam aí para poder operar os principais modelos de inteligência artificial, ou o que você precisa saber sobre AI. Então, eu vou fazer toda uma base, primeiro, histórica sobre inteligência artificial, a gente vai passar pelos termos mais comuns, a gente vai falar alguns casos de aplicação, certo? E claro, se tiverem qualquer tipo de dúvida depois, eu vou ficar muito feliz em receber vocês. A gente está aqui no Farm of the Future também. Bom, é importante que vocês conheçam a Adapta, enquanto ecossistema. Nós somos o maior ecossistema de IA generativa da América Latina, tá, pessoal? Então, a iniciativa da Adapta aí tem um pouco mais de 1 ano e meio, tá, de operação. Nesse período, a gente já produziu mais de 60 horas em conteúdos aplicados de inteligência artificial a diversos segmentos de negócio. E a gente tem também mais de 15 modelos de AI no mesmo lugar, o que acaba facilitando muito para o usuário, Então, você vai aprender e operar numa única console. Nesse 1 ano e meio de operação, a gente atingiu aí a marca de 100 mil alunos aqui no Brasil. Nos últimos 3 meses, a gente está fazendo a abertura de uma operação nos Estados Unidos também. E a gente tem alunos aí em mais de 60 países, beleza? Bom, a gente tem um prazer muito grande também de ser o realizador do maior evento de inteligência artificial do Brasil no ano passado, em 2024, e, ao que tudo indica, o maior da América Latina em 2025, com mais de 7.500 pessoas. Tá? No físico, vai acontecer esse ano, lá em São Paulo, nos dias 12 e 13 de agosto. E a gente tem, naturalmente, aí, o apoio de grandes empresas de tecnologia, como o Google, a Microsoft e a Amazon, certo? Bom, falando rapidamente aqui sobre mim, um pouquinho sobre a minha trajetória, que eu tenho feito aí recentemente. Eu sou líder de desenvolvimento de novos negócios, da Adapta, conforme o Everton já trouxe para a gente. Eu sou responsável pelas parcerias estratégicas, participação e realização de eventos, sou produtor executivo do Adapta Summit e tenho algumas contas ali, em grandes corporações. Eu tenho um pouco mais de 11 anos, tá, pessoal, de experiência em tech sales. Então, nesses últimos 11 anos, aí, eu tive a oportunidade de navegar entre diversas searas da tecnologia. E hoje, felizmente, eu tenho a oportunidade de trabalhar com inteligência artificial. E durante essa última década, a gente acumulou aí um pouco mais de 100 milhões em resultado. Eu acho que é um número interessante para a gente trazer aqui, justamente porque a tecnologia tem apoiado em muito. Tá? Bom, por último, mas não menos importante, eu sou casado com a Lívia, está grávida do nosso primeiro filho agora, vai vir em novembro. Tenho 30 anos, sou apaixonado por esportes de aventura, artes marciais, e eu também sou um cara do campo, tá, pessoal? Bom, diferente de vocês, que conseguiram fazer do campo aí um negócio extremamente lucrativo, rentável, hoje,
diferente das gerações anteriores, né, que tiraram daqui seu sustento, a gente tem a possibilidade de ir para lá só para poder descansar. Receber os amigos, receber a família. E recentemente eu recebi meu irmão e a minha filhada, né, que também é minha sobrinha. Ela tem 4 anos de idade e ela estava muito afim de tomar suco de laranja. Adora suco de laranja, morango, né? Adora fruta. A gente foi até as laranjeiras lá do sítio e eu catei 5 sacolas grandes, daquelas de açougue, sabe? Bem grossas assim. E vamos lá catar laranja, né? A gente foi, encheu 1, 2, 3, 4, enchemos as 5 sacolas, voltamos para dentro de casa e ela começou a contar uma dessas sacolas, por pura curiosidade, né? Ela chegou à conclusão que tinha 20 laranjas dentro de uma sacola. Ela falou assim: tio Dindo, quantas laranjas será que a gente pegou? Eu falei: não sei, meu filho, você vai ter que contar, né? Eu, como muito malandro que sou, queria deixar ela ocupada para poder fazer outras coisas, né? Poderia simplesmente ter falado com ela: olha, minha filha, deve ter umas 100 laranjas aí. Já que no primeiro saco que você contou tinha 20, a gente pegou 5. Mas não, deixei ela contar. Demorou 20, 30 minutinhos ali. Ela voltou toda feliz, né? Falou: Dindo, tem 102 laranjas aqui. Eu falei assim: olha aí que maravilha. Só que, como eu tinha a ferramenta de multiplicação, eu poderia ter chegado nessa conclusão, né? Muito mais rápido, assim como eu cheguei. Só precisava manter ela ocupada. E onde que eu quero chegar com essa história? Eu consegui chegar num resultado muito mais rápido porque eu tinha uma outra ferramenta, né? Eu tinha uma ferramenta diferente, que era a ferramenta de multiplicação, enquanto ela só tinha a ferramenta de soma. E hoje a gente vai falar sobre ferramentas, beleza? Quando a gente olha para toda e qualquer nova tecnologia, pessoal, ela vai seguir praticamente aí o mesmo ciclo no que tange a adoção, né, dessas ferramentas, de uma forma geral. Então, eu trouxe brevemente aqui para vocês poderem entender mais ou menos como é que esse ciclo funciona. Então, a gente tem uma entrada aqui, né, no early stage pelos entusiastas, que é uma pequena parcela da população. É uma galera que, poxa, já é bem inovadora, está sempre de olho no que tem de novo no mercado, né, gosta de testar coisa nova, mesmo que não vá para frente, tudo bem. Logo na sequência, a gente tem a adoção pelos visionários. E esses caras são super importantes, justamente porque são eles que são os formadores de opinião. Tá, pessoal? E, geralmente, essa parcela da população é quem arrasta, né, as multidões. Logo em seguida, a gente tem a entrada pelos pragmáticos, já é uma parcela bem maior da população, mas que, por ouvir falar, através ali dos visionários, e já entender que essas ferramentas funcionam, já foram validadas, têm real aplicação, começam a agregar no seu dia a dia, nos seus negócios, enfim. Depois disso eu tenho os conservadores, uma galera um pouquinho mais resistente já, né? Mas, de qualquer forma, depois que elas entendem e veem todo mundo que está em volta delas utilizando, elas passam a usar também. E por último, a gente tem os céticos, que já oferecem um nível de resistência bem elevado e muitas das vezes não chegam nem a aderir, tá, a essas novas tecnologias. E tudo bem, pessoal, faz parte do processo. Beleza? O que é importante eu trazer para vocês em relação ao mercado nacional, tá? A gente já está aqui, a gente já está na terceira etapa dessa curva de adoção. Um estudo recente, que foi lançado pela Ipsos, foi no finalzinho do ano passado, ali, em novembro de 2024, revelou que o Brasil, eles fizeram uma pesquisa, né, com diversos países, e o Brasil ocupa a 8ª posição em relação a nível de consciência de que a inteligência artificial ela vai ser benéfica e vai mudar completamente a maneira como as pessoas trabalham nos próximos 3 anos, tá, pessoal? Um shot bem curto aqui. Então, assim, pelo menos ao que tudo indica, o Brasil dessa vez não está tão distante, né? Não está tão longe assim dos países que são um pouquinho mais desenvolvidos. É lógico, pessoal, que sempre vão existir 2 caminhos, tá? E é comum. Então você pode ficar assustado ou você pode ficar empolgado com tudo que está acontecendo. E eu garanto para vocês que existem muito mais benefícios em se estar empolgado. Certo? Bom, foi assim com diversas tecnologias ao longo da história. A gente viu esse movimento acontecendo, né, de receio com os telefones, com a fotografia. As pessoas diziam que a fotografia capturava parte da sua alma. Olha que loucura, né? Foi assim com os elevadores, com os carros, com os rádios e também com os computadores.
E hoje em dia, pessoal, todo mundo tem um computador de bolso. Não vai para lugar nenhum sem. Tá? Bom, historicamente, toda nova tecnologia também trouxe mais benefícios do que malefícios. Foi assim lá atrás, na Revolução Industrial, certo? Onde havia uma perspectiva ali de perda de emprego em manufatura, né? Mecanização da agricultura e afins, mas no médio e longo prazo a gente já pôde entender que a gente teve impactos muito mais benéficos em relação à urbanização, né? Geração de novas indústrias, criação de novos empregos. Isso também aconteceu durante a Revolução Digital, desculpa. Então a gente teve sim, em certa parte, a perda de empregos administrativos nos escritórios tradicionais e etc. Mas o ser humano e a economia se reinventa, né? Então milhões de outros empregos eles foram gerados na área de software, de cibersegurança, em marketing digital, e o mercado ele vai se ajustando. Uma das mais recentes, né, antes da era da inteligência artificial agora, foi justamente a revolução do comércio eletrônico. Então existia um receio em relação a fechamento de lojas, redução, né, da movimentação ali que a gente tinha nas lojas físicas. Isso realmente aconteceu, mas, em contrapartida, a gente teve outras indústrias sendo geradas, criação de empregos em logística, centro de distribuição, né, e a gente teve uma transação de bens e serviços muito mais acelerada do que a gente já tinha vindo antes. Certo? Bom, e eu costumo brincar que a inteligência artificial ela é a maior invenção tecnológica desde a internet, né? Às vezes eu até me arrisco a dizer, especialmente em relação às últimas atualizações que a gente tem recebido, que ela vai causar impactos maiores até mesmo do que a eletricidade, né, quando ela foi inventada. Porque ela muda como tudo funciona. Hoje, através da inteligência artificial, você já consegue conversar com softwares, em vez de apontar, clicar, né? E a IA ela tem a capacidade de entregar muito mais para a gente. Ela pode entregar mais personalização, tá, pessoal? Então, a gente tem condições de fazer trabalhos cada vez mais customizados, cada vez mais personalizados à nossa própria realidade e a dos nossos clientes, enfim, todo o ecossistema que cerca a gente. Ela permite que a gente faça certos tipos de automação para poder economizar tempo, deixar de fazer tarefas repetitivas, né? E o que, no final das contas, acaba não gerando tanto resultado. Então, a gente pode contar com a IA como um aliado. Ela entrega também muito mais quantidade, muito mais qualidade e muito mais velocidade nas entregas. Então, em linhas gerais, a AI tem impactado positivamente todas as áreas de uma economia inteira, certo? E aí eu quero devolver uma pergunta para vocês aqui que eu estou bem curioso para entender. Quem de vocês já usa hoje inteligência artificial no dia a dia? Se vocês puderem... Opa, tem bastante gente, legal. E de vocês, tomando a liberdade de fazer mais uma pergunta, quem já fez alguma capacitação para poder extrair o máximo potencial? Beleza. 4 gatos pingados, né? Boa. Beleza. Bom, eu vou falar um pouquinho de timeline, porque tem muita gente que acredita que o termo inteligência artificial ele é novo, mas não. Ele é muito mais antigo do que muitos dos que estão aqui, tá, pessoal? Então, isso tudo começou, vamos colocar dessa forma, lá em 1950 com o teste de Turing. Alan Turing, a maioria de vocês deve conhecer, né? Ele foi um matemático inglês, e esse cara ele é visto como um dos pioneiros da computação, né? Foi ele que desenvolveu as máquinas para poder quebrar os códigos nazistas e decifrar todas as mensagens que estão sendo trafegadas ali. E, alguns anos depois, ele desenvolveu o chamado teste de Turing, que é utilizado até hoje. Esse teste, ele consiste em colocar uma pessoa para poder conversar por texto com um humano e uma máquina. Ao final do teste, se a máquina não tiver sido descoberta, significa que ela passou nesse teste. Então aqui a gente já tinha alguns testes sendo feitos para poder fazer com que máquinas pudessem pelo menos mimetizar, né, copiar certas nuances humanas. Alguns anos depois, na conferência de Dartmouth, que é uma conferência científica de 8 semanas, né, foi que efetivamente o termo inteligência artificial foi cunhado, né, foi cravado ali pela primeira vez, enquanto ciência, enquanto filosofia,
E ele trazia uma provocação bem interessante, né, para a humanidade na época, onde, já que a gente, né, enquanto ser humano, consegue entender tão a fundo e tem tanta informação sobre o comportamento e a psique humana, se a gente der uma quantidade adequada de informações para uma máquina, pode ser que ela consiga replicar com certa facilidade esses comportamentos, certo? Bom, já nos anos 60, a gente começou a ver os primeiros chatbots. O mais famoso deles, na época, foi a Elisa, que era um robô que basicamente ouvia, né, e lia tudo que um paciente psiquiátrico estava escrevendo e replicava todas aquelas considerações, né, todas aquelas reflexões que o paciente levava de volta para ele em formato de perguntas, na intenção de ajudar ele a entender o que ele estava passando. No ano de 1970, ali, né, nos anos na década de 70, a gente já viu um freeze, né, o chamado inverno das IAs, em relação a investimento e o aquecimento do próprio setor, tá, pessoal? Tanto na década de 50 quanto na década de 60, o pessoal estava muito empolgado, né, com o tema, especificamente. Então, todo mundo queria fazer tudo, todo mundo queria financiamento para um monte de coisa, e no final das contas, o que aconteceu? Eles não conseguiam arcar com os prazos, estouravam os budgets, não cumpriam com as expectativas, né, que eles prometiam ali em projeto. Então, esfriou muito o mercado. Mas não demorou muito e, a partir de 1980 ali, a inteligência artificial ela já passou a ser abordada de uma forma diferente. Como assim, né? 50, 60, 70, as pessoas queriam replicar a inteligência humana. Então, eles queriam começar de cima para baixo. E agora, nos anos 80, com os sistemas especializados, o viés foi completamente diferente. Então, poxa, e se eu treinar uma máquina para poder fazer muito, muito, muito bem uma tarefa específica? E eu fazer essa mesma coisa, replicando em diversas áreas da economia, para então, quem sabe no futuro, eu ter uma grande máquina que pudesse, né, simular ou emular o comportamento humano ou o pensamento, né, em si. E assim foi feito. Então, esse mercado volta a reaquecer, e todas essas informações de treinos especialistas, né, e criação de máquinas que são focadas em determinadas disciplinas, fez com que em 1997, um supercomputador da IBM, né, um superprograma da IBM, chamado Deep Blue, vencesse o atual campeão de xadrez Garry Kasparov em uma partida de em uma sequência de 6 partidas no xadrez, tá, pessoal? Então a máquina ganhou de 3,5 a 2,5. Essa máquina, ela tinha uma capacidade computacional impressionante. Então ela conseguia simular ali cerca de 200 milhões de posições por segundo. E aí eu te falo, né, muito me impressiona o Garry ter conseguido ganhar ela 2,5 vezes, né? Então, assim, já começaram a apresentar aqui e, lógico, confirmar que era, sim, possível a gente conseguir fazer com que certas máquinas, se tivessem o conteúdo adequado, e é lógico, né, toda a série ali de comandos adequada, pudessem, sim, vencer o humano em algumas tarefas. Nada diferente de qualquer outra máquina que vocês tenham aí hoje no campo, né, para poder gerenciar a produção. Bom, em 2011, outro sistema da IBM, que é o Watson, venceu um programa de perguntas e respostas chamado Jeopardy. É como se fosse um show do milhão bombado, sabe? O que tinha de diferente, né, do Jeopardy para outros programas de perguntas e respostas? O Jeopardy, ele trabalhava com ambiguidade, tinha muita informação que estava relacionada à cultura, tinha muito trocadilho, certo? Então, já era necessário ali que uma máquina tivesse um certo nível de pensamento um pouco mais aprimorado, ou de informações, né, em relação a reconhecimento de vieses, fala, conteúdo e por aí vai, para poder ganhar um programa desse. E ele venceu 2 vezes, tá? De 2 campeões mundiais aqui. Em 2012, a gente já teve outros tipos de avanço em Deep Learning, que essencialmente quer dizer que a gente fazia com que a máquina conseguisse aprender
com um nível de complexidade mais interessante e pudesse buscar por mais informações, tá, pessoal? Essencialmente. Em 2014, o Google DeepMind lançou uma máquina específica para poder jogar o jogo Go, que é um jogo chinês, que tem mais de 2.500 anos, chamado AlphaGo. E essa aplicação conseguiu vencer o então campeão mundial por 4-1. Foi muito legal, porque no AlphaGo existe uma série de variáveis muito grande, né? Uma quantidade de variáveis muito grande. Parece até mentira, mas como o tabuleiro é gigantesco, né? E é um tabuleiro de posicionamento de pedras, existem mais combinações, né, de posicionamento dessas pedras do que o número de átomos no universo observável, certo? E essa máquina tinha, lógico, né, uma capacidade computacional muito bruta e conseguia acompanhar, né, e raciocinar. Nos anos seguintes, a DeepMind lançou outras duas versões desse mesmo sistema, e o curioso é que eles não precisaram receber informações específicas, tá, pessoal, a respeito do jogo. Então eles conseguiram, só através do próprio manual, aprender a jogar. E aí, a gente, né, alguns anos depois, chega aqui no lançamento do famoso GPT-3, que é um modelo de linguagem que foi criado aí, né, toda a sua rede neural, vamos colocar dessa forma, possui mais de 175 bilhões de parâmetros. E não chega nem perto da capacidade de um cérebro humano, né? Mas ainda assim é super interessante. Já em 2022, o GPT estava super popularizado, bateu aí, cara, 100 milhões, né, de usuários em apenas 2 anos, o que naturalmente passou a levantar algumas questões e debates éticos em relação ao uso desse tipo de tecnologia, segurança de informação, vieses tecnológicos, né, vazamento de dados, espalhar fake news e por aí vai. E agora, a partir de 2025, a gente passa a entrar no que a gente chama de era dos agentes de inteligência artificial, que são nada mais, nada menos do que sistemas especializados que já tinha em 1980, mas eles estão tunados, né? Estão um pouquinho mais inteligentes, beleza? Então, o que é importante a gente deixar claro, que já foi mencionado aqui anteriormente hoje, mas é importante que a gente reforce isso aqui. O que a inteligência artificial não é? Primeiro ponto, ela não é um substituto completo, tá, pessoal? Ela é incapaz de gerar empatia genuína pelas pessoas. Ela também não tem a capacidade de fazer qualquer tipo de compreensão emocional, certo? Ela também, vamos lá, não é uma solução mágica, olha só, quem diria, não é mesmo? Então ela tem um alto custo, pessoal, especialmente os sistemas especializados, tá? De setup, né? Um alto custo aí de ativação. Então, quanto mais tecnológica e menos generalista, né? Quanto mais especialista e menos generalista a tecnologia for, mais cara ela vai ser dentro desse mundo. Ela vai depender, sim, de refinamento contínuo e ela vai depender única e exclusivamente da qualidade dos dados. Então, se eu não tenho bons dados, eu não tenho boas respostas e foi tudo por espaço. Beleza? Terceiro e último ponto aqui em relação sobre o que a AI não é que ela não é 100% autônoma. Tá, pessoal? Ela vai, sim, depender de julgamento humano, ela vai cometer erros e ela vai requerer um monitoramento constante, certo? Então, para muita coisa ajuda. Mas é importante que vocês entendam também o que ela vai ser para vocês a partir de agora, né? E também já é para muitas pessoas. A inteligência artificial, especialmente a inteligência artificial generativa, que ela está nas primeiras camadas de uso ali, tão facinhas de vocês acessar, porque é só puxar o telefone e trocar uma ideia com ela, né? Ela vai ser uma excelente ferramenta de apoio para vocês. Uma ferramenta de apoio para tomada de decisão, certo? Então ela pode te ajudar ali enquanto um copiloto, um parceiro no processo de gestão. Ela vai te ajudar também na simulação de cenários e vai te dar sugestões estratégicas dentro do seu negócio, desde que você dê contexto suficiente para ela, certo? Um outro ponto é que a AI também vai ser para você um excelente apoio com o tratamento de dados, né? Então, ela vai te ajudar a fazer um forecast melhor apurado, né? Previsões melhores aí sobre as suas produções. Ela vai te ajudar a fazer revisões em relação ao desempenho da sua granja e pode até mesmo te apontar possíveis pontos de melhoria, certo? Com um nível de velocidade muito maior do que você consegue
Eu garanto para vocês, fazendo sozinhos, certo? E por último aqui, ela também vai ser um grande aliado e especialmente um potencializador de produtividade individual. Beleza? Bom, para a gente seguir aqui agora que a gente já entendeu, né, de onde que vem a inteligência artificial, para que ela vai servir, como que ela vai ajudar a gente, é importante que vocês entendam que existem diferentes tipos, né, dessa máquina. Tem muita gente que acredita que é a IA, né? Então é um ser onipotente, onipresente, onisciente, que faz tudo e vai eliminar todo mundo, mas não é bem assim. Esses sistemas, né, eles foram criados para poder executar, mais uma vez, como já falei anteriormente, tarefas específicas. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem 3 tipos principais, tá, pessoal, de inteligência artificial. O primeiro deles são as IAs autônomas, que são capazes, de certa forma, de tomar decisões, né, sozinhas ali, vamos colocar dessa forma. A gente tem aplicações bem limitadas com elas. Então, a gente tem para transporte de carga, transporte de pessoas. A gente tem os veículos da Tesla, né, entre muitos outros, que são capazes de tomar uma decisão de frenagem, desviar. Isso tudo é uma IA autônoma. Tem muita aplicação militar também, com os drones, etc. A gente tem as IAs preditivas, que são usadas para prever alguma coisa. Pode ser um conteúdo, pode ser um comportamento, né, pode ser uma quebra de caixa ou algo do gênero. E aí vocês lidam com esse tipo de tecnologia todos os dias, tá, pessoal? Então, os próprios algoritmos do seu Facebook, do seu Instagram, eles, baseado na quantidade de dados que você consome, consegue prever mais ou menos o perfil de conteúdo que você vai gostar de ver, e ele vai lá e te entrega. Então, ele prevê isso. O mesmo acontece lá na Netflix, com o catálogo de filme, na Amazon, com os livros, certo? E, por último, a gente tem aqui a IA generativa, que ela é usada para criar as coisas, né? Gerar coisas novas, e é justamente nesse tipo de AI que a gente vai se aprofundar hoje. Beleza? Todo mundo comigo? Boa. A parte da história eu vi que estava meio chata, agora o pessoal está prestando atenção. Legal. Boa. Vamos lá. Bom, começar por terminologia. Pessoal, nesses 2 dias de evento, vai ser comum que o pessoal possa utilizar alguns termos técnicos, tá? Então, a gente vai passar rapidinho aqui por um vocabulário de 8 palavras para que, né, a galera que está vindo aí depois possa conversar na mesma língua aí com vocês. Então, é importante deixar todo mundo aí no mesmo nível, tá? O primeiro modelo, né, o primeiro termo aqui, a gente fala em modelo. O modelo, pessoal, é nada mais nada menos do que um sistema treinado para poder realizar tarefas específicas. Então, ele vai gerar texto, ele vai gerar áudio, ele vai gerar uma legenda, ele vai gerar um vídeo, certo? Então, a gente tem alguns exemplos aí mais famosos, né? O GPT da OpenAI, tem o Adapta One, que é da Adapta, Sora, Runway, por aí vai. Tem o famigerado prompt, certo? Que é um comando, que é uma instrução. Lembrando, pessoal, não vai servir para você poder fazer uma pergunta, tá ok? O prompt ele não é uma pergunta. O prompt ele é uma estrutura de interação inicial, onde você vai utilizar ele para poder tanto começar o seu trabalho com o uso de uma ferramenta de AI e também interagir com ele ao longo do tempo para melhorar a qualidade de resposta dela. É natural que todo prompt ele possa passar por um processo de refino, que a gente chama de engenharia de prompt. Então, eu saio aqui de um modelo, por exemplo, de um comando simples como escreva um e-mail de boas-vindas para escreva um e-mail de boas-vindas para um novo cliente, enfatizando a nossa política de entrega e pagamento. O que muda? A qualidade da resposta. Por quê? Eu usei um prompt, eu usei um comando um pouquinho mais elaborado. É lógico que hoje vocês vão aprender estruturas, né, e anatomias de prompt aqui, que vão possibilitar que vocês extraiam o máximo potencial de qualquer modelo que vocês forem utilizar. Depois a gente tem aqui os chats, né, que é a conversa com a inteligência artificial, efetivamente. Tem os tokens, que são pequenas unidades de palavras. Então, toda vez que você manda algum tipo de comando para a AI, ela não vai ler a palavra crua ali especificamente, né? Ela vai quebrar essa palavra em vários grupos. Primeiro ela quebra em sílabas, depois ela quebra em letras, para poder ficar mais fácil dela entender e até mesmo interpretar certos vieses, né, que você pode ter na sua fala, né, no seu comando. A gente tem aqui também a janela de contexto, que é basicamente a quantidade máxima
de informações que um modelo de IA consegue ler, né, lembrar, enquanto ele está processando a informação ali de um prompt. Temos também RAG, que é uma arquitetura de IA para recuperação de grandes volumes de informação. Foi exatamente isso aqui que o computador Deep Blue da Watson, da IBM, fazia, né, para poder jogar xadrez lá com Kasparov. Então ele tinha uma quantidade massiva de informações sobre posicionamento de xadrez e a máquina ia lá, pegava essas informações, entendia o que estava acontecendo e tomava uma decisão. E por último, a gente tem os famosos LLMs, né, que são os Large Language Models, que são os tipos de IA treinadas especificamente para poder entender a linguagem humana, beleza? Entender e gerar, né, a linguagem humana. Certo? Eu estou vendo, pessoal, que tem muita gente tirando foto. Tá? Eu deveria ter dado essa notícia para vocês no início, mas eu me esqueci. Mas esse conteúdo ele vai ficar disponível para vocês. Tá? Então, todo mundo que está aqui hoje vai receber esse manual, certo? Então, ao que tudo indica, segunda-feira dá para a gente mandar, Everton? Dá? Beleza. Então, segunda já cai na caixa de entrada aí de todo mundo para vocês poderem esticar, né, os estudos aí em casa, enfim, na empresa. Bom, agora que a gente entendeu os tipos, né, de IA, a gente já falou um pouquinho de terminologia, é importante que vocês entendam também e conheçam os modelos de inteligência artificial. A gente vai ter modelos de imagem, vocês já viram diversas imagens estáticas aqui, né, e com certo motion, que foram produzidos por inteligência artificial. E qual que é a mágica dos modelos? Reparem aqui que eu tenho o Leonardo, Midjourney, Dali. Pessoal, independente do nome, cada modelo de inteligência artificial ele tem uma especificidade, tá? Ele pode ser criado para um determinado fim, mas ele vai ser muito bom em certos vieses. Então, mesmo que eu entregue o mesmo comando para um modelo, pode ser que o modelo seguinte, né, o modelo vizinho, ele vai me responder de outra forma, porque eles foram treinados em parâmetros distintos. Tá, pessoal? O mesmo vai se replicar aqui para as AIs de vídeo, que vocês já viram hoje em funcionamento, né? Para as AIs de áudio também, que são usadas aí para poder fazer legendamento, dublagem, né, e por aí vai, narrações. E a gente tem as IAs de texto e as multimodais, como o Gemini da Google, o GPT, que é da OpenAI, e o Adapta-One, que é o da Adapta, tá? Mas aí fica a pergunta, né, cara, qual delas que é a mais importante para o nosso trabalho no final das contas? E essa aqui tá fácil, fácil, fácil. É a IA de texto, é a multimodal. Justamente, pessoal, porque ela reforça as nossas características mais marcantes, né, enquanto seres humanos. Então, através dela, é possível que a gente acesse um segundo cérebro, né, vamos colocar dessa forma. Então, aumenta e muito a nossa capacidade de aprendizado, aprimora o nosso poder de comunicação, independente do interlocutor, do público-alvo, por aí vai, e me ajuda aí a processar um volume de dados e de informações quase que instantaneamente, independente, né, do tamanho dessa massa, certo? E é tudo que a gente faz em essência. Tem muita gente que acredita que vai servir só para escrita criativa, né? Vou escrever um e-mail, vou responder alguma coisa, quero criar um post, quero fazer qualquer coisa, e para poder atender o cliente também. Hoje em dia está cada vez mais comum, né, pessoal, aqueles robozinhos ali no WhatsApp e tal. Toda vez que você vai conversar com uma empresa, você passa por um bot daquele. Mas não, existe uma infinidade de opções que vão estar relacionados à inteligência artificial generativa, certo? Então, poxa, geração de conteúdo, tradução de idiomas, o aumento de produtividade por pessoa, geração de código, análise aprimorada de dados, pesquisa, verificação de fatos, tá? Hoje existem mecanismos de inteligência artificial que são única e exclusivamente concebidos para poder fazer pesquisas acadêmicas e científicas, tá? Isso ajuda pra caramba, especialmente com vocês que trabalham no fio do bigode ali com a ciência, né, da reprodução, enfim. Bom, como a IA ela é bem vasta, né, a gente pode fazer muita coisa com ela, é importante que vocês entendam que existem 4 atividades-chave para o uso de inteligência artificial no trabalho. Beleza, pessoal? Então, são eles. Na verdade, eu coloquei eles aqui num acrônimo para poder ficar mais fácil de vocês lembrarem, tá? Tape. Tape de fita, né? A fita cola ali, eu espero que isso aí cole também para vocês. Mas o T do tape, ele vem de ter ideias. Então, você pode usar a IA ali para poder fazer um brainstorming, pedir sugestões para ela.
E aí eu vou tomar a liberdade de fazer algumas leituras aqui, porque como a gente está falando de inteligência artificial de texto, eu não posso deixar de ter texto, tá ok? Bom, então, uma das opções aqui, né, para a gente poder ter ideias com o uso de inteligência artificial, como por exemplo, combine dados de diferentes estudos sobre sistemas de produção suína e sugira 2 modelos de gestão que otimizem o uso de recursos e reduzam o impacto ambiental na minha operação, certo? Bom, segunda atividade-chave da inteligência artificial generativa, ela vai estar relacionada aqui ao processo de aprendizado. Então, eu posso usar a IA como um tutor. Pesquise, traduza e resuma 3 artigos científicos recentes sobre o uso de probióticos na alimentação de suínos, comparando os resultados e as metodologias utilizadas. Também me apresente a fonte de cada uma dessas pesquisas com o link de acesso para eu poder comprovar a veracidade dessas informações, tá, pessoal? Terceira atividade-chave, ela vai estar associada aqui ao processo de pensamento, né? Então, como é que a gente desafia isso com o uso de IA? Desafie as minhas premissas sobre as causas dos altos índices de dias não produtivos na minha granja e apresente 3 hipóteses alternativas baseadas em dados e estudos científicos que eu possa não ter considerado. E ela, em alguns segundos, vai começar a te retornar ali algumas informações. Por último, mas não menos importante, processo de escrita, tá? Como um dos exemplos, redige um relatório técnico detalhado sobre o resultado de um experimento com diferentes níveis de lisina na ração de suínos em fase de crescimento, incluindo tabelas, gráficos e análises estatísticas. Então, ela não vai te entregar só texto, tá, pessoal? Ela pode te entregar estudo, ela pode te entregar ali imagens, gráficos, referências de vídeo e por aí vai. Assim como existem as 4 atividades-chave, né, da IA, também vão existir 4 níveis de adoção de inteligência artificial para o trabalho e nas empresas, certo? Então, o primeiro deles vai estar associado a tarefas, que é a camada mais superficial de todas, né? Vocês podem simplesmente acessar as plataformas que já estão prontas e fazer o uso indiscriminado, né? Vamos colocar dessa forma, até porque vocês precisam mesmo explorar. O segundo nível de adoção, tanto para o trabalho individual quanto dentro das empresas, vai estar relacionado a fluxos de trabalho, tá, pessoal? Então, vamos entender os fluxos de trabalho aqui como qualquer tipo de processo que tem início, meio e fim, tem etapas muito bem definidas. É provável que você não vá conseguir usar, né, em todas elas, sem uma certa capacidade computacional. Então, nós aqui, seres humanos, vamos ficar só nas primeiras e segunda camadas, né? Mas você pode utilizar ela em blocos. Então, por exemplo, uso de IA para analisar dados de peso coletado para poder calcular o ganho de peso diário médio dos suínos em cada fase de produção. Identificar variação, né, tendência, comparar resultado com padrões de referência e por aí vai. O terceiro desses níveis vai estar relacionado à automação completa de certos processos, né, certos fluxos de trabalho, como geração automática de relatório, análise preditiva de produção e, por último aqui, a criação de produtos completos apoiados com base em inteligência artificial e ou orientação. Tá, pessoal? Bom, para que vocês possam estar munidos o suficiente para poder implementar a inteligência artificial tanto em tarefas mais corriqueiras do dia a dia de vocês, quanto em pequenos fluxos de trabalho, né, em pequenos workflows, eu trouxe para vocês um dos principais artifícios na operação de uma inteligência artificial, que é a anatomia perfeita para um prompt, tá, pessoal? Para um comando que a gente chama de 4 Is para prompts perfeitos. Então, o primeiro deles aqui é interação, o segundo, instrução, o terceiro, informação, e depois da primeira resposta da IA, eu vou passar a interagir, tá ok, pessoal, com a máquina. Então, eu não vou fazer só uma pergunta, eu não vou fazer uma única solicitação, eu vou fazer várias, e eu vou ajudar a IA a refinar as respostas que ela está dando para mim, beleza? E como que a gente faz isso? É importante que vocês entendam, tá, pessoal, o nível de relevância que existe em cada uma dessas etapas. Então, a intenção, ela vai servir para que, primeiro, você mesmo tenha mais clareza do que você está pedindo para a máquina, e para que ela possa te dar a resposta adequada, né, dentro do perfil que você está exigindo. Em linhas gerais, você precisa de um alvo para poder acertar um dardo, senão não vai dar certo. Depois a gente tem aqui as instruções, como uma segunda etapa de composição, para IA agir da forma que você precisa. Depois eu tenho informações, onde você vai munir a IA com o máximo de dados que você puder,
Tá ok? Então você vai extrair o relatório lá do S4, você vai pegar a relação lá do melhores do ano, certo? E você vai colocar como contexto aqui para a AI poder fazer a manipulação dessas informações e te dar o que você precisa. Esses 3 primeiros Is vão compor a primeira etapa, né, de interação ali, homem-máquina, com uma estrutura de prompt. Depois que ela te der o primeiro retorno, é lógico que você vai fazer uma interação para que ela possa aprimorar o nível de resposta. Beleza? Então, de uma forma um pouquinho mais prática, né, o que eu pedi para ela aqui dentro dessa estrutura foi o seguinte: olha, o meu objetivo, né, a minha intenção é realizar uma análise detalhada de performance da minha granja, identificando perda de performance, por exemplo. Com base nos dados e referência dos relatórios extraídos do S4, identifique 5 oportunidades concretas de melhoria e aponte onde há perda de performance, sugerindo ações corretivas de acordo com as melhores práticas do setor. Beleza? Então, eu posso usar arquivos como referência para que ela possa melhorar, né, o nível de pensamento dela. Ela vai me dar um primeiro retorno e aí sim eu entro com uma interação. Olha, não ficou muito claro, ou então está pouco detalhado, né? Então eu preciso que você me dê recomendações mais práticas, mais claras e que sejam apoiadas em dados. Utilize o relatório Melhores da Suinocultura, por exemplo, como benchmark. Tá? Esse aqui é um exemplo prático de interação para vocês. Então, para a gente poder recapitular, é importante que você faça sempre o checklist de ouro, né, quando você está fazendo algum tipo de interação com a AI. Primeiro, minha intenção, pessoal, está clara? Você faz essas perguntas. Eu dei a instrução correta para o modelo? Terceiro, eu dei toda a informação que ela precisaria, como base contextual? E por último, e mais importante de todo esse processo, eu dei feedback suficiente? Beleza. Se a sua resposta foi sim para as 4 perguntas, parabéns. Está muito bem encaminhado. Tá, pessoal? A gente já viu um pouquinho de aplicação nas tarefas. Até para não tomar muito tempo aqui agora, que eu acho que já está acabando, eu vou falar rapidamente sobre a aplicação de inteligência artificial em fluxos de trabalho, tá? Com vocês. E essa bola eu devolvo, tá, para a plateia. Não existe ninguém melhor do que vocês mesmos para poder definir isso daqui. Então, vocês podem fazer algumas simples perguntas, tá? Primeira delas aqui: o que eu gostaria de fazer, mas eu não tenho tempo? Ou no que eu gasto mais tempo hoje, no meu dia a dia? Segundo, quais são as decisões, pessoal, que eu tomo com mais frequência? A IA pode te ajudar também nesse processo. E por último, em qual processo criativo eu mais me envolvo, se for o caso de vocês, tá? Bom, eu uso um framework bem simples para poder trabalhar, né, com esses fluxos de trabalho. Então, primeira etapa, eu vou sempre pensar nos fluxos de trabalho que são mais importantes para mim. Depois, eu vou mapear os que vão causar um maior impacto no meu dia a dia, na minha operação, né, na minha rotina de trabalho. E por último, eu vou otimizá-los com o uso de inteligência artificial, lógico, se couber. Tá ok, pessoal? Vocês podem colocar esses fluxos de trabalho também numa matriz de frequência e impacto. Facilita bastante também. Então, poxa, eu vou começar por onde? Eu já aprendi como é que eu manipulo a inteligência artificial ali. Beleza, mas aonde que eu vou usar isso no meu trabalho, por exemplo? A gente sempre vai ter uma matriz parecida com essa aqui quando a gente olha para as rotinas, né, de trabalho que a gente tem. Então, eu vou ter aquela tarefa que tem baixo impacto, baixa frequência, e, né, isso aí vai se alterando com os níveis de impacto e frequência ali, mas a gente vai buscar sempre a de maior impacto e mais alta frequência para a gente poder começar esses trabalhos. Justamente, pessoal, porque torna tudo muito mais tangível, né? Vocês conseguem ter uma vitória rápida com o uso, isso de qualquer nova tecnologia, tá, pessoal? Mas hoje, especialmente em relação à inteligência artificial. Beleza? Bom, a gente já falou demais aqui hoje, né? E, assim, é natural que vocês tenham muitas opções para poder operar nessas ferramentas. Então, poxa, se eu estou fazendo algum tipo de trabalho que eu preciso fazer uma análise de dados mais apurada, eu vou usar uma ferramenta como o ChatGPT, por exemplo. Agora, se eu estou fazendo um trabalho criativo, eu tenho um modelo que vai ser melhor nesse nível de resposta, que vai ser o Claude ali, por exemplo. Ou, se eu preciso fazer uma análise bem densa de informações, vários documentos, eu preciso ficar, né, diversas horas ali no mesmo chat conversando com a inteligência artificial, o Gemini ele vai me ajudar com esse processo, porque a janela de contexto, lembra que a capacidade dele de lembrar de informações?
A capacidade do Gemini ela é maior, né? Ela é mais interessante, ela tem uma memória mais apurada. Então, assim, o que você vai fazer? Você vai puxar um monte de solução, você vai criar um monte de login? Não, existem hoje algumas ferramentas que podem te ajudar com esse processo, colocando isso tudo no mesmo lugar, né? Conforme eu já tinha mencionado aí anteriormente, que é o caso da Adapta. Então, a gente reúne as ferramentas de inteligência artificial mais poderosas que estão disponíveis para a humanidade hoje no mesmo local, e de quebra a gente te ensina ainda como a mexer. Beleza? Bom, é importante eu ressaltar para vocês, antes que eu me despeça, tá, pessoal, que a IA ela é uma tecnologia de propósito geral. Ela não é uma tecnologia de propósito específico, tá, pessoal? Então, quanto mais a gente usa, mais a gente descobre novas aplicações. Tem sido assim desde 2020, quando lançaram o GPT-3, né? E hoje a gente já vê a criação de alguns sistemas especialistas. Então, o conselho que eu deixo para vocês é: explorem, beleza? Não deixe de explorar, brinca ali um pouquinho, entende como que ela pode te ajudar, né, no seu dia a dia. Inclusive, você pode perguntar até mesmo para ela, tá? Olha, eu sou fulano de tal, eu faço isso, isso e isso. Como é que você consegue me ajudar na minha rotina de trabalho? Beleza? Simples. Fácil de fazer. Então, eu deixo uma provocação aqui para vocês, tá? Se está vindo um tsunami, o que faz mais sentido? Vocês se esconderem atrás de uma árvore ou vocês correrem para um terreno mais elevado? Beleza? Bom, queria agradecer a todos vocês, quero agradecer também a todo o time da Agnes e parabenizá-los aí pelo mega evento, tá tudo muito bonito. E, gente, aproveita, é uma sorte muito grande de vocês terem parceiros que se preocupam em trazer as principais tendências para vocês, que tem todo esse carinho, né, de fazer um evento como esse aqui acontecer. Então, eu me sinto muito honrado de estar aqui hoje trazendo esse conteúdo. Eu espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. Eu estou disponível para a gente conversar um pouquinho melhor, tá? Na sequência, e valeu! Alô? Matheus, obrigado, gente. Dá calor, né? Dá. Gente, essa é a base. Eu acho que o Matheus foi muito feliz de trazer os conceitos básicos para a gente poder interagir com as ferramentas. Só para eu saber aqui, quem já ouviu falar em prompt aqui? Prompt. Opa, bastante gente. Fechou. Hoje, brilhantemente, o Matheus passou uma regrinha de como você fazer o melhor prompt. Eu uso pra caramba, todo dia, toda hora, todo momento. A IA já é que nem o meu celular, já faz parte do corpo, né? E eu noto muita diferença em quando você usa, quanto melhor o teu prompt for. Na Adapta, o que é legal é porque eles têm, dentro da Adapta, todas as IAs. Porque a gente pergunta, qual que é melhor? Né? Acabaram de me perguntar, Everton, qual que você usa? Cara, todas, né? Dentro da Adapta você pode usar todas, só que se você for usar fora, você tem que pagar cada uma, você tem que pagar. Lá na Adapta você paga uma vez só e usa todas, né? Então, assim, é muito legal porque lá tem os vídeos, os cursos, todos esses princípios, né? Toda a capacitação, desde o beabá, está dentro da plataforma da Adapta, né? E a gente ainda tem uma bolsa de estudos para quem tem mais de 45 anos, tá, pessoal? Então, acho que dá para vocês aproveitarem. Olha aí, ó. Tem alguma vantagem, né, da gente ter. Ô, Matheus, eu quero chamar a Cristina, nossa CTO aqui, para te entregar um mimo e te agradecer imensamente pela participação. O Matheus vai estar no stand da Adapta ali para depois falar com vocês. Obrigado.